Olá, tudo bem? Eu quero falar hoje com os pastores. Deus me deu uma palavra para você que é um pastor que está na ponta da igreja, está na ponta da linha ali de um grande ministério, de uma estrutura, de uma organização cristã. Eu quero falar sobre ministérios de Nabal. Ministérios que, infelizmente, os seus líderes, na sua grande maioria, são filhos de Nabal. Às vezes você está passando por um sofrimento, às vezes você está passando por uma luta, às vezes você está passando por uma situação psicológica, física, espiritual, matrimonial. Você às vezes está sendo perseguido, às vezes você está sendo ultrajado, e você ali cuidando das ovelhas na sua igreja, você dando a vida por elas, você dando saúde, dando às vezes até bens financeiros, por amor a essas ovelhas, por amor à obra, por amor a Deus. E você sofre com um descaso completamente da sua liderança, você sofre com um descaso do ministério, você sofre com um descaso do sistema. Eu não falo propriamente dito de um ministério, porque eu sei que isso acontece em todos os ministérios. Às vezes missionários são enviados para outros países e lá eles são abandonados pelos ministérios. E Deus me deu essa palavra sobre líderes como Nabal. Todos conhecem a história de Nabal e de Davi. Davi estava fugindo, Davi era um pastor de ovelhas, estava fugindo de perseguição de Saul. E Davi cuida das ovelhas de Nabal para que elas não fossem mortas, para que elas não fossem furtadas, para que ele não sofresse prejuízo. Ele cuida das ovelhas. E quando ele manda recado para Nabal, a palavra de Deus fala lá em 1 Samuel, no 25, que Nabal era filho da linhagem de Caleb. Nabal tinha posses, Nabal tinha riquezas, Nabal tinha uma vida regalada e ele estava pouco se lixando para as suas ovelhas do campo. Ele não estava interessado, ele só queria usufruir daquilo que as ovelhas poderiam oferecer para ele, aquilo que as ovelhas rendiam para ele. Ele não tinha amor pelos seus pastores que estavam no campo, correndo risco, e muito menos de Davi. Respeito. Quando Davi manda recado, ele fala assim: quem é esse fugitivo? Quem é esse que não obedece? Quando você, de repente, no socorro, você pede ajuda, de repente, quando você tenta mostrar para o sistema, aí eu já estou falando para um sistema, que o seu papel lá na ponta é importante, que as ovelhas são de Deus, que você tem feito um trabalho importante. Você recebe acusações, você recebe ataques, você recebe ameaças, como Nabal fez. Problema seu, Davi, eu não tenho nada a ver com você. Isso acontece todos os dias, em todos os ministérios, no Brasil e no mundo, porque existe uma liderança, existe um poder, como era Nabal, que não se importa com as outras pessoas, se importa só em adquirir riqueza, luxo, se importa só em adquirir poder. A sua grande maioria são pregadores itinerantes, a sua grande maioria são personalidades, são homens de fama, às vezes ministérios grandes, ricos, mas está pouco se importando com aquelas pobres ovelhas que estão no campo. Mas Deus sempre levanta Davi para proteger. Deus sempre levanta homens insignificantes, perseguidos, humilhados, que pode ser o seu caso, para fazer esse serviço de cuidar dessas poucas ovelhas, mas cuidar com amor.
Quando Nabal responde assim para Davi, Davi fica furioso, porque é normal, às vezes a gente fica revoltado, às vezes você já quis chutar o balde, às vezes você já quis abandonar o ministério, às vezes você já quis se revoltar, se rebelar. Mas Deus sempre envia a saída, sempre envia uma palavra de sabedoria. Nesse caso ele enviou a esposa Abigail para apaziguar. Deus sempre vai te mostrar uma saída, Deus sempre vai te mostrar um caminho, Deus sempre vai falar, olha, você é mais importante do que o sistema. As suas ovelhas que você tem cuidado com amor, com carinho, com respeito, é muito mais importante do que dinheiro. Porque esses grandes ministérios às vezes têm aquela falácia, olha, que vale o preço de uma alma, mas não se importam com a alma do pastor, não se importam com a alma da direção, não se importa com as lutas, com as batalhas, com o sofrimento. Ah, morreu, substitui. Ah, está doente, substitui. Ah, não está dando, troca. Mas Deus sempre envia um escape. E ali foi Abigail que apaziguou aquela chacina que ia acontecer, aquele escândalo, Davi matando um proprietário de terras. Por quê? Deus sempre evita o escândalo. Porque tem muita coisa que a gente sabe debaixo dos panos nesses grandes ministérios, irmãos. Pastores, líderes, tem coisas terríveis, tem pactos com o demônio, tem coisas absurdas. Amor ao dinheiro, a mamon, egoísmo, politicagem, negócios, até, Paulo fala, até venda, comércio de almas é feito. Mas Deus, Ele é o Deus da igreja. A palavra de Deus fala que Ele vai levantar pastores segundo o coração dele. No final das contas, Nabal estava fazendo o que ele sempre fez, curtindo o dinheiro, o poder, a ganância, a luxúria, o banquete do fruto da exploração daquelas ovelhas. Mas Deus é o justo juiz. E a palavra de Deus diz que o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso vale para os líderes. Isso vale para homens que querem poder. Nabal se virou contra o próprio Deus, porque não há ninguém que se levante contra a igreja que sobreviva. Todos, imperadores, ditadores, caíram. E existe a ditadura, existe a opressão, existe os líderes Nabal dessa geração. Que Deus possa te fortificar, porque a obra ela precisa continuar. Seja firme e forte, levanta os seus braços, porque da mesma forma que Deus foi com Davi, Deus é contigo. Jesus abençoe.